Boa noite a todos. Declaro aberta essa audiência pública para debater o acesso às novas tecnologias em combate ao câncer. Quero, neste momento, agradecer a presença de todos, a você que nos acompanha pela TV Câmara. Iremos tratar de um assunto muito pertinente para o nosso município. Taubaté, mais uma vez, na vanguarda das questões de saúde pública, das questões de entender o problema do próximo. E nós estamos aqui neste momento, irei apresentar os nossos convidados com muita alegria, mas eu queria deixar a você que nos acompanha aí pela TV Câmara a importância dessa audiência pública, a importância que vai ser para o futuro do combate ao câncer na cidade de Taubaté, através das informações que vocês terão a oportunidade de entender e aprender um pouco mais nessa noite. Compõem a mesa nessa audiência, representando a Secretaria de Saúde, a diretora de assistência, Diana Maria Cardoso Silva Moraes, o vice-reitor da Universidade de Taubaté, professor Dr. Luiz Carlos Maciel, representando o Instituto do Câncer Brasil, o diretor Dr. José Márcio Figueiredo, que vem acompanhado pelo diretor de Ensino e Pesquisa, Dr. Luiz Eduardo Zucca, e a nutricionista oncológica Mainara Silvana Pereira de Souza. Agradecemos também a presença do promotor de justiça, Dr. Darlan Dalton Marques. Quero também aproveitar e agradecer também aos meus pares que abrilhantam essa sessão, essa audiência pública, sua presença. Vereadora Elisa representa, e vereador Luiz Marcelo Macedo, muito obrigado pela presença. Nós iremos, já para ganhar tempo aqui, eu vou ler rapidamente para entrar já nas falas, para a gente poder ser mais objetivo. Mas tem algumas informações que eu preciso ler aqui. Nessa audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos. Para fazer perguntas sobre o tema dessa audiência, basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu da TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você pode também enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9501. É importante declarar o encerramento das inscrições, essa aqui é a outra parte. Para que nosso trabalho transcorra de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes ou interrupções, aquele que estiver fazendo o uso da palavra. Muito obrigado. Então, eu já quero passar a vez de fala para o doutor Luiz Eduardo Zucca, médico oncologista. Pode ficar à vontade aí, doutor. Vai ter a sua fala, logo após o doutor Luiz, e assim na sequência, encerrando aí com o doutor José Márcio, que irá à tribuna explanar o assunto que nós estamos trabalhando nessa noite. Vou mais por os agradecimentos, na verdade, acho que abrir o espaço para discutir pesquisa clínica com a população de Taubaté, na Câmara Municipal, é muito importante, na verdade, né? O que a gente estava discutindo até previamente, a gente é pioneiro aqui no Vale do Paraíba e na cidade de Taubaté, no Centro de Pesquisa Clínica Oncológico. E a gente veio, faz 6 meses que nós abrimos o nosso primeiro estudo, e a gente já está com vários estudos e vários pacientes tratando com tecnologias inovadoras. Então, levar isso para a discussão, levar isso para a comunidade, levar isso para a população, para uma discussão aberta, é muito importante e rica, na verdade, né? Informação de qualidade nunca é de menos. Então, gostaria de agradecer, primeiramente, o vereador Gessé por ter apresentado a audiência e os demais daqui da mesa, na verdade, por estarem
participando dessa audiência. Obrigado. Obrigado, doutor. Antes de passar para o doutor Luiz Carlos, eu queria também agradecer aos profissionais de saúde que acompanham aqui essa audiência, né? E o doutor Luiz Carlos está com a palavra agora. Boa noite. Satisfação que eu estou presente aqui representando a professora Nara Fortes, reitora da Universidade de Taubaté, e prestigiar a apresentação do colega a respeito do que está se fazendo, iniciando aqui na cidade de Taubaté com relação à pesquisa clínica. Pesquisa clínica, pesquisa acadêmica, elas são de importância muito grande dentro do cenário das ciências da saúde, não apenas na medicina, mas em outras áreas também. O desenvolvimento de novas tecnologias, novas medicações, todos eles passam pela bancada da pesquisa básica, seguindo o direcionamento da pesquisa adiante até chegar na fase final, na pesquisa clínica, que permitirá o desenvolvimento e chegar até o mercado das pessoas as medicações novas, técnicas novas, equipamentos novos que permitem a melhora no tratamento. Eu me recordo, há 30 anos, quando eu me formei, pouco tínhamos de opções para diversas doenças e hoje, graças ao desenvolvimento dessas pesquisas e de colegas como o Dr. Luiz Zucca, que direcionam, assumem essa responsabilidade e se dedicam, levam seu tempo, seu conhecimento para desenvolver e ajudar a desenvolver esses projetos que levam a novas medicações e melhoram em muito o tratamento de diversas doenças, dentre elas o câncer. O desenvolvimento, ele é importante e a gente olha hoje diversos cânceres que no passado o diagnóstico era tardio e pouco tinha-se para oferecer a esses pacientes. Hoje, com o desenvolvimento de novas formas de diagnóstico e novas formas de tratamento, nós conseguimos poder falar em cura para muitos pacientes. Mas o rastreamento precoce dessas doenças, a utilização de ferramentas adequadas de diagnóstico e a complementação com tratamentos eficazes são um ponto crucial para que a gente possa oferecer a cura a esses pacientes. Obrigado. Obrigado, doutora Diana, representando a Secretaria de Saúde, está com a palavra. Boa noite a todos. Estou aqui representando a Secretaria de Saúde. É muito importante o acontecimento dessa audiência, justo agora que nós estamos traçando aí planos novos junto com a DRS, né, para estar atendendo aí todos os municípios. E é um plano que vai ser revisado e estamos tendo aí várias reuniões a respeito disso, né? Então, após Covid, a gente sabe a dificuldade e o aparecimento de alguns casos de câncer. Então, é importante que a DRS, junto com a Secretaria de Saúde, então a gente consiga aí traçar planos para poder estar atendendo os pacientes oncológicos. Obrigado, Diana. Agora vamos ouvir a nutricionista oncológica, Mariana Mainara Silvana. Olá, boa noite. Quero agradecer o convite por compor a mesa no dia de hoje para falar sobre esse tema tão importante, tão fundamental para a população. E eu espero contribuir também, de alguma forma, representando aqui a equipe multiprofissional, que com certeza faz toda a diferença no tratamento. Obrigado. Vamos ouvir agora, então, fazendo a apresentação, representando aí o Instituto do Câncer Brasil, o Dr. José Márcio Figueiredo. Fique à vontade na tribuna. Olá, boa noite a todos. O som tá bom, né? Primeiramente, agradecer ao vereador Gessé, a Câmara de Vereadores de Taubaté, todas as autoridades presentes, o vice-reitor da Unital, o professor Luiz,
a todas as autoridades da parte administrativa, a equipe multidisciplinar, os pacientes, e dizer que é uma honra muito grande estar participando de uma audiência pública para falar de pesquisa clínica numa região extremamente rica, numa região extremamente tecnológica, em que, infelizmente, há menos de 6 meses não tinha pesquisa clínica em oncologia. Eu vou fazer uma breve aula, uma breve exposição, e depois nós vamos debater aqui, mas principalmente falando sobre como que a gente chegou até aqui, o que é pesquisa clínica, algumas considerações éticas, um pouquinho de história, tá? Que eu acho importante a gente entender um pouco todo esse raciocínio. Esses são meus eventuais conflitos de interesse. Obviamente, isso não me impede de ter a minha opinião formada. Eu participo como palestrante e pesquisador em estudos clínicos dessas indústrias. A medicina, ela sempre foi empírica, ela sempre foi observacional. A medicina do século XIX, do início do século XX, o médico ficava ao lado do paciente, analisando os sintomas, os sinais, e com isso ele tentava avaliar uma hipótese diagnóstica e, quando possível, amenizar sintomas e, quiçá, um tratamento curativo. Essa era a nossa realidade. Esse fisiologista, o Claude Bernard, ele chegou a dizer que um princípio da moralidade médica e cirúrgica consiste em nunca realizar experimentos em seres humanos que possam prejudicá-lo, mesmo que esse experimento seja benéfico do ponto de vista da ciência. Então, a ética já estava, desde o século XVIII, XIX, na preocupação dos nossos cientistas. No início do século XX, como que funcionava isso? Novos remédios. Os medicamentos eram vendidos em feiras, eram vendidos por vendedores ambulantes, sem controle de segurança, sem controle de eficácia, né? Sem exigências de marketing, e poucas drogas tiveram realmente eficácia comprovada. Por exemplo, isso aqui é a propaganda de bala de cocaína, que era vendida para tratamento de dor de dente, por exemplo. E como que a pesquisa clínica começou a avançar, né? Primeiramente, esse médico, Dr. Ronald Fisher, um geneticista estatístico, ele trouxe os princípios, né, dos desenhos experimentais, a randomização, ou seja, colocar o paciente no estudo ao acaso, replicação, incerteza, enfim, algumas regras importantes. E depois, o Dr. Austin Hill era um grande epidemiologista, trouxe a estatística para a medicina, tá? E por que isso foi importante? Porque a gente conseguiu trazer a metodologia científica aplicada à ciência, para rejeitar uma hipótese nula, para você rejeitar que aquilo ocorre ao acaso. Durante a Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, esse médico Júlio Moses, ele também contribuía muito para o desenvolvimento da pesquisa, mas infelizmente ele não foi escutado na Alemanha nazista. Era judeu, foi morto num campo de concentração. E no regime nazista nós tivemos muitas atrocidades. Nós tínhamos aí a premissa da melhora da raça, justificativa de experimentos em seres humanos. Testou-se de tudo, né? Pressurização, experimentos de baixa temperatura, experimentos queimando e usando antibióticos, água salgada. Isso também ocorreu no lado socialista, com os gulags, enfim. Era uma coisa que não tinha nenhum sentido, né? E depois do fim da guerra, o Tribunal de Nuremberg, você começou a ter regras para você realmente fazer pesquisa clínica. O Tribunal de Nuremberg foi um grande marco. Nós tivemos aí as prisões, as execuções, inclusive de médicos que participaram desses experimentos. E com isso, experimentos coletivistas que não tinham termo de consentimento do paciente, que impunham sofrimento, dor e morte desnecessária aos pacientes, aos prisioneiros, na verdade, né? A ausência de benefício para os indivíduos e ausência de racional científico, isso foi substituído pelos 10 princípios de Nuremberg, onde, primeiro, o paciente é voluntário de pesquisa, ele tem que consentir de participar de um experimento. Segundo,
deve ser tomado todos os cuidados especiais para proteger esse paciente. Segurança em primeiro lugar. Durante o experimento, o responsável técnico, médico, investigador, ele pode suspender se ele achar que aquele procedimento está tendo algum dano para o paciente. Então, e o paciente pode retirar o seu consentimento a qualquer momento. Então, o pesquisador é responsável por tudo o que acontece com o doente, prezando sempre a segurança. Isso culminou também com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, onde todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência. Foi inspirado na Constituição Americana, John Locke, enfim, os iluministas ingleses. E isso também veio para a pesquisa clínica. Por quê? Porque o paciente tem o direito de participar de um protocolo de pesquisa. É o direito do paciente, desde que ele entenda e queira participar. Tá? Hoje, a resolução no nosso país é essa que está vigente em pesquisa clínica. Ela veio junto com as declarações de Helsinki, né, em que pesquisa em seres humanos elas devem ser baseadas em resultados experimentais de laboratórios e animais. A gente vai explicar um pouquinho isso também. Os protocolos de pesquisa serão analisados por um comitê independente de ética médica, então passa pelo sistema CEP-CONEP da Anvisa, né? A necessidade de termo de consentimento livre esclarecido, que é o TCLE, e profissionais treinados e capacitados em pesquisa clínica. E jamais os riscos devem exceder eventuais benefícios. No Brasil, a pesquisa clínica está desde da CNS 0188, com a Constituição, a regulamentação de pesquisa clínica em humanos no país, também passa pelas declarações de Genebra, e tem um projeto de lei que está na mesa do presidente Arthur Lira para votação em regime de urgência, que é o PL 7082, de 2017, que visa regulamentar e desburocratizar a pesquisa clínica no país, trazendo mais investimento, tanto privado como público, acadêmico, para a gente testar as hipóteses na nossa população e não só ficar replicando coisa que vem de fora. Então, é um bom ponto para todos aqui defenderem. E quando a gente mistura política com ciência, às vezes dá problema. Por exemplo, pílula do câncer. Eu venho da USP Ribeirão Preto, onde eu fiz oncologia, e nós tínhamos a pílula do câncer de São Carlos, que era da USP São Carlos. Isso gerou bastante, não tinha um estudo clínico, era só eu ouvi dizer, eu ouvi que funciona, a minha impressão, o paciente, a impressão do paciente, a impressão do familiar, isso gerava problemas, não havia estudo clínico, isso gerava comoção. E, infelizmente, à época, a presidente Dilma sancionou o projeto de lei permitindo a produção e distribuição dessa pílula. E essa medida foi feita por vários pacientes. O Instituto do Câncer de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que é uma instituição séria, né, uma das principais de oncologia do país, fez um estudo, fase 2, que a gente vai explicar o que é isso, e 70% dos pacientes não tiveram nenhuma resposta com a fosfetanolamina. Tanto é que ela não conseguiu registro no Brasil e foi registrada nos Estados Unidos como suplemento. Então, hoje as pessoas importam, pagando caro, por um suplemento que, em tese, é remédio. Isso gerou uma CPI para discutir depois o estudo, se o estudo foi bem feito ou não. Imagina, feito na USP, na CESP, não seria bem feito pelos melhores professores e cientistas do país. Tivemos problemas no Covid, kit Covid, tudo isso vocês acompanharam. E, infelizmente, semana passada também tivemos a ozonioterapia, que não tem comprovação científica nenhuma, mas também foi aprovada e sancionada pelo presidente agora. Então, só para vocês entenderem que pesquisa clínica está no nosso dia a dia, ela é importante, fundamental, porque qualquer produto ou medicamento que atue em seres humanos precisa ser avaliado de forma científica. E quem é responsável por isso são os órgãos técnicos, a Anvisa e o Ministério da Saúde, né? E o sistema CEP-CONEP. É assim que funciona, não só em oncologia, em tudo. Reumatologia, neurologia, urologia, qualquer coisa, qualquer nova prótese, tá?
Qualquer coisa tem que ser provada que aquilo é melhor do que o tratamento padrão atual. Então, entendam que falar de pesquisa é falar de ética, é falar de bioética, é falar de ética profissional e é falar de ética em pesquisa. E por que nós estamos trazendo pesquisa para o Vale? Por que o Brasil precisa de pesquisa? Porque quanto mais azul escuro no mapa, maior a incidência de câncer por 100 mil habitantes. O Brasil a gente já começa a ver que já se parece mais com os países Estados Unidos, Canadá, Europa, e vamos chegar muito próximo disso, porque a gente tem uma epidemia, uma população envelhecendo, uma epidemia de obesidade, enfim, uma série de motivos. E por que a gente tem que pesquisar o câncer? Por que a gente não acha a cura do câncer de uma vez por todas? Porque câncer, infelizmente, não é uma doença só. Câncer é um conjunto de doenças que têm características incomuns, como replicação celular por tempo indeterminado, angiogênese, que é a formação de novos vasos, escape do sistema imunológico, enfim, há uma série de características a essas doenças em que nós não temos uma doença só, mas dezenas, centenas ou até mesmo milhares de doenças diferentes do ponto de vista genético e molecular. Ou seja, um câncer de próstata ou um câncer de mama, ele é diferente em várias pacientes, apesar de morfologicamente, do ponto de vista histológico e imunohistoquímico, parecer igual. E aí estão as oportunidades. É aí que a indústria, como o professor Luiz muito bem disse, pesquisa, na pesquisa básica da bancada, aquela visão que a gente tem do cientista, formula hipóteses, testa drogas e depois isso vai virar remédio no futuro. E é importante a gente estar pesquisando, porque hoje nós estamos vindo para a biópsia líquida. O que é isso? Hoje nós estamos conseguindo pegar fragmentos do DNA, do RNA, do tumor na corrente sanguínea. Não é só a célula do tumor que a gente consegue ver, que já era um avanço. Hoje a gente vê pequenos fragmentos que são dissipados e isso vai trazer impactos no rastreamento. Imagina, por exemplo, eu ver um pedacinho do tumor de mama, do DNA do tumor de mama, antes mesmo de uma lesão aparecer na mamografia. Fantástico. Isso muda o rastreamento populacional. Isso muda o segmento da população que está em tratamento. Então, são hipóteses muito importantes. E nós estamos com essas tecnologias em alguns dos estudos aqui em Taubaté. Então, agora explicando exatamente o que é a pesquisa clínica patrocinada, que é o que nós estamos trazendo para o Vale. São os estudos em seres humanos, como eu disse, com medicações de última geração, já testadas anteriormente ou usadas de maneira eficiente em estudos menores. A maioria dos estudos são patrocinados pela indústria farmacêutica. Isso é no mundo inteiro. 95% do que se pesquisa no mundo vem de verba privada, porque depois eles vão querer a patente para vender para os governos. É assim que funciona no mundo inteiro. Na prática, como que isso funciona? A indústria dá entrada na Anvisa, no Ministério da Saúde, na ANS também. Você traz um estudo clínico para o país, estudo geralmente multicêntrico de vários países. Tem um investigador principal central. Então, por exemplo, no Brasil, um estudo tem 10 centros. Um desses centros será o centro coordenador e cada centro tem o seu investigador principal. No caso aqui em Taubaté, eu, o Dr. Eduardo Zucca. Todas as consultas, exames, medicações, internações são custeadas pelo patrocinador, ou seja, ela não pode onerar em nada o sistema público de saúde, nem o sistema privado. Ou seja, é uma medida inteligente de uma parceria, onde você consegue desonerar o sistema público, que já está em dificuldade, e, consequentemente, trazer mais rapidez e novas tecnologias para os pacientes do SUS. Conceitos importantes: ninguém é cobaia. Lembra? Cobaia era lá na Segunda Guerra Mundial. Aqui, o paciente é voluntário de pesquisa. Ele sabe dos riscos e benefícios, ele sabe que ele pode se retirar do estudo a qualquer momento, quando ele assina o termo de consentimento. Isso é muito importante. As pesquisas, elas ocorrem em várias fases da doença, então ela quer responder uma pergunta específica em um tipo de tumor.
num cenário específico, pode ser pré-operatório, pós-operatório, e não apenas a gente tem que pensar a pesquisa como aquele paciente, não tem mais nada para fazer para o seu João, para a dona Maria, vou tentar pesquisa. Não, a gente hoje pensa a pesquisa cada vez mais precoce no câncer, porque o tratamento está vindo antes de se operar, antes de se fazer radioterapia. Então tem pesquisa na fase pré-operatória, aumenta a chance de retirar o tumor com toda a lesão. Pós-operatório, aumenta a chance de tirar o tumor não voltar. E no cenário metastático, eu aumento sobrevida e aumento qualidade de vida. Então, para o paciente, a pesquisa clínica patrocinada é uma oportunidade de receber remédios que não estão disponíveis, principalmente no sistema público de saúde do Brasil. E para os pacientes que têm convênio, são medicamentos que não têm nem registro. Então, são novas tecnologias que ele opta voluntariamente por participar. Ser acompanhado por maior frequência, né, nos estudos clínicos. Para o sistema de saúde, diminui custo. Como eu disse, não onera absolutamente nada o SUS, ele desonera, porque muitas vezes, como a gente tem aqui, eu vou mostrar no estudo, o braço controle, que é o braço padrão, que é o braço gold standard, que é o melhor que tem, da imunoterapia, às vezes, a cidade, o estado, tem judicialização naquele assunto. E o paciente poderia, por exemplo, entrar no estudo e desonerar os cofres públicos, né? Desafogar o sistema de saúde. Vou dar um exemplo. Então, por que Taubaté, por que São José dos Campos, por que o Vale não tinha pesquisa? Né? Pacientes que desejam participar de pesquisa, a gente tem, a prova está aí. Estrutura física adequada, tinha. Mas faltava uma equipe apaixonada por fazer isso e com ampla experiência, e é o que o Instituto do Câncer Brasil trouxe para a região, para realmente poder fazer a diferença. Para vocês terem ideia, para cada 10 mil moléculas, olha esse dado, para cada 10 mil moléculas que são testadas naquela plaquinha de Petri do laboratório, em média, uma vira remédio. Da plaquinha de Petri, do ratinho, até chegar à infusão no ser humano, em média esse tempo demora 10 anos e consome em torno de $1 bilhão por remédio aprovado. Então, é custoso, é trabalhoso, tem muito PhD envolvido, tem muita gente envolvida em tudo isso. E nós temos que aproveitar como país essas oportunidades de trazer novos acessos de tecnologias de saúde. A pesquisa no mundo, Estados Unidos, quase 65% da pesquisa clínica é feita lá. Por isso que os pacientes têm maior acesso, maior chance de cura. Por quê? Porque o site do governo americano, o INCA do governo americano, a primeira opção que ele dá para o paciente é: você quer participar de um protocolo de pesquisa? Né? Então, a cultura da pesquisa clínica está muito forte lá. A Europa com 16% e, infelizmente, o Brasil, a América do Sul, fica em torno de 3,2% apenas. O Brasil ocupa o 20º lugar com 2,4% dos estudos clínicos globais, sendo que nós temos uma população, o 8º PIB do mundo, uma das maiores do mundo, uma população heterogênea, que é interesse da indústria, porque tem remédio que funciona em asiático, mas não funciona em branco, não funciona em negro, não funciona em índio, e nós somos miscigenados. Então, para a indústria farmacêutica é interessante estar no Brasil. E, falando um pouquinho do Instituto, quem somos nós e qual o nosso know-how para estar fazendo tudo isso? Nós somos um grupo privado de oncologia, que veio da Universidade de São Paulo e do Hospital do Câncer de Barretos. Hoje nós estamos em 3 estados do Brasil, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e com o nosso grande diferencial de fazer pesquisa clínica. Essas são as unidades privadas, essas são as unidades com parceria com o poder público. Estamos no Regional de Caraguatatuba e no AME Infusão aqui em Taubaté. Temos um CEP, que é um Comitê de Ética Médica em Pesquisa independente no estado do Mato Grosso do Sul, e aqui estamos vinculados à Invitare, que é um CEP independente de São Paulo. E estão para chegar na região quase 15 estudos contratados. Quanto mais estudo em um cenário específico, mais paciente a gente vai conseguir ajudar. Então, isso aqui foi uma pesquisa que o próprio Dr. Zucca fez quando ele apresentou essa aula lá em São José dos Campos. Pesquisa de câncer na América Latina, 261 trabalhos rodando em 2020.
206 no Brasil. Quando a gente vai para estudo fase 3, que é droga head-to-head, para ver se A é melhor que B, já cai para 119. Quando a gente colocava Barretos, apareciam 74 estudos em Barretos em 2020. Fazendo uma média que cada estudo colocava 10 pacientes, em torno de 740, 750 pacientes poderiam estar sendo beneficiados. Naquela mesma ocasião, a gente colocou o nome São José dos Campos. Não colocou nem Taubaté. 0 estudos. E aí foi a decisão de instalar o centro de pesquisa aqui, porque nós tínhamos uma população de quase 2 milhões de habitantes, nós temos gente capacitada, nós temos gente treinada e faltava querer fazer. E é o que o Instituto veio fazer. Hoje nós estamos com 4 estudos abertos, 2 para câncer de pulmão, eu vou explicar um pouquinho mais aqui, porque é o interesse dos pacientes. 1 para câncer de colo de útero, esse é nacional, com parceria internacional do Ministério da Saúde, com verba do Pronom. E o primeiro estudo é um estudo para câncer de pulmão avançado, que chama Pacific 8, onde o paciente já tem um tumor avançado de pulmão. O doutor vira para ele e fala: Sr. João, Dona Maria, infelizmente não posso operá-lo, porque a cirurgia seria de muito risco para o senhor, para a senhora. E o senhor vai para radioterapia com quimioterapia, ok? Ok. Esse é o padrão de tratamento. No mundo inteiro. Era o padrão até 5 anos atrás. Quando um estudo clínico, também chamado Pacific, só que Pacific 1, mostrou que adicionar, depois de radioquimio, 1 ano de imunoterapia, aumentava a chance de cura. Então, esse paciente que normalmente para com radioquimio, a chance dele estar curado em 5 anos é de 10%. Quando eu adiciono a imunoterapia por 1 ano, essa chance vai para 30%. E a pergunta desse estudo é: será que se adicionar 2 imunoterapias versus uma, eu vou chegar em 50, 60 ou vai ser igual? Então, uma oportunidade fantástica de os pacientes do SUS e de convênios receberem imunoterapia. Lembrando que a imunoterapia, infelizmente, não está disponível no Sistema Único de Saúde. Não é que não está disponível em Taubaté, ela não está disponível no Sistema Único de Saúde do sistema, não foi incorporada pela Conitec. Então, o senhor João, a dona Maria, negra, assalariada, baixíssima renda, pode ter a mesma oportunidade de cura, sim, que uma paciente no Texas, no MD Anderson, que é um dos melhores hospitais de câncer do mundo, onde o estudo está acontecendo. Isso aqui em Taubaté, de forma gratuita. Então, esse é um exemplo, é um estudo que tá ocorrendo. O outro é só mais esse que eu vou falar, que é o câncer de pulmão avançado. O paciente tem que ser virgem em tratamento, ele é randomizado aleatoriamente para o melhor braço do mundo, químico-imuno, que não tem no SUS, versus quimio-imuno e uma nova droga, que a gente chama de um míssil teleguiado, anticorpo conjugado à droga. Ele vai, se liga exatamente na região do tumor e solta o cavalo de Troia no tumor. Maior eficácia, menos efeito colateral. São estudos de fase 3, ou seja, eles já provaram eficácia no fase 1, já passaram por animais, já passaram por seres humanos no fase 1 sendo seguros, já foram para o fase 2, que é onde você testa a qualidade e eficácia da droga, e o fase 3 é a prova dos 9. Nesses 2 estudos, nós somos líder Brasil de recrutamento, batendo Sírio-Libanês, Barretos, enfim, uma série de grandes hospitais, porque os pacientes confiam no nosso trabalho e está sendo muito interessante. Até agora, nesses 2 estudos, já passaram mais de 30 pacientes, e 6 já estão recebendo as medicações de forma randomizada e aleatória. Paciente de Cruzeiro, paciente de Pinda, paciente de Guará, paciente de Ubatuba, veio gente até de Campinas encaminhado pela Unicamp. Por quê? Porque esses estudos são internacionais, eles estão ocorrendo em vários países, em torno de 300 centros no mundo. No Brasil, geralmente é de 10 a 15 centros no máximo por estudo, não mais que isso, tá? E o Vale está no mapa da Oncologia Mundial agora.
Esse é o estudo de câncer de colo uterino. Para quem não, é um estudo muito interessante. Nós estamos com baixo recrutamento, por isso a importância de falar com o município, falar com a faculdade, falar com o hospital regional e falar com todos. Câncer de colo uterino é câncer de país pobre, está relacionado a um vírus chamado HPV. E quando ele não é operável de cara, a chance de cura cai bastante, cai para em torno de 50%. Então, esse estudo da professora Michele, da Universidade Federal de São Paulo e do HCOR, ela fez estudo em parceria com a USP e o Dana-Farber, Harvard, nos Estados Unidos, de escalonamento de dose, ou seja, será que se eu colher aquela biópsia líquida que eu mostrei lá naquele slide, mostrando que o paciente tem HPV no sangue, o DNAzinho do HPV, e eu der mais químio, eu vou curar mais depois de radioquimibrac? Essa é a pergunta do estudo, a gente não sabe. Mas é uma baita oportunidade dos pacientes participarem. Amanhã vai ocorrer só para médicos, um mini meeting aqui em Taubaté com a professora, onde nós vamos discutir as estratégias de melhorar o nosso recrutamento. Uma delas é sentando com o poder público, com certeza. E esses são todos os estudos que estão para chegar, tanto em Taubaté como no nosso centro Mato Grosso do Sul. É muito estudo. Mais informações no site networkcancerbrasil.com.br. Essa foi a mesmíssima aula que o Dr. Zucca apresentou em São José dos Campos, à época com o vice-governador, ainda prefeito da cidade. Esse foi o nosso primeiro centro de pesquisa no Mato Grosso do Sul, com estudos clínicos internacionais que estão rodando. O Grupo Instituto do Câncer Brasil também participa de estudos não oncológicos. O estudo de Covid no Brasil foi nosso, foi feito na nossa unidade em Ribeirão Preto, junto com a Fiocruz, o Ministério da Saúde e a Universidade Yale, e foi publicado, o nome do Dr. Luiz Eduardo ali, na revista Science, que é uma das mais importantes do mundo. Então, nós randomizamos os pacientes para a terceira dose de Coronavac versus AstraZeneca. Foi um estudo muito interessante. Publicações com grupos nacionais e internacionais de pesquisa. Temos aí podcast, enfim, uma série de estratégias para melhorar recrutamento e falar sobre prevenção. A gente participa do Médicos Sem Fronteiras no Pantanal. Levamos recentemente dados epidemiológicos, que é importante a gente ter noção dos nossos dados, inclusive aqui do Vale, sobre fatores de risco de câncer no Pantanal. E eu convido a todos, eu faço parte do Comitê Científico do Instituto Projeto Cura, que é uma OS em saúde, é um crowdfunding, na verdade, que visa financiar pesquisa clínica acadêmica no Brasil. Como? Através da lei de isenção fiscal, música, arte, etc, etc, etc. Pessoas que estão ali comigo dispensam apresentações, o professor Fernando Maluf, enfim, a Fernanda Switter, entre outros. Aqui a gente debatendo com o Ministério da Saúde recentemente um Cura Meeting, como melhorar o recrutamento e acesso dos pacientes à pesquisa. O Instituto do Câncer Brasil de Ensino e Pesquisa sendo premiado no principal evento de congresso de oncologia do país, como uma instituição que faz pesquisa e ajuda a pesquisa com excelência. E, por fim, deixo se vocês não entenderam nada do que eu falei, eu deixo esse filme, chama Living Proof, que é a história do trastuzumab, esse cientista que inventou a molécula que revolucionou o tratamento do câncer de mama nas nossas pacientes. É basicamente tudo isso que a gente conversou, desde a parte ética, tá? E a última tentativa, a Iramara vai falar para vocês um pouquinho sobre pesquisa clínica. É um vídeo muito importante, bem rápido, que eu gostaria que todos assistissem.
Isso porque a gente testou várias vezes. Ao vivo é assim, né? Doutor, vou aproveitar e apresentar aqui também a presença, registrar a presença do chefe de gabinete da presidência, do vereador Alberto Barreto, que é o nosso presidente, o Matheus Andrade. Obrigado, Matheus. Maravilha. Tenho 55 anos. Opa. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, né? Eu descobri Pode voltar? Oi, meu nome é Iramara, tenho 55 anos e eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, né? Eu descobri um CA de mama, um HER2 positivo, em 2014. Né? Como que eu descobri? Por acaso, né? Emagreci, a mama continuou grande, então fui, né, buscar nos médicos o que estava acontecendo e descobrimos um CA de mama. Eu não aceitei, não. Eu fui atrás para descobrir, lógico, aceitei que eu estava com câncer de mama, mas eu queria ouvir várias opiniões porque eu queria conhecer o que estava me acometendo naquele momento. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir o jogo com todo mundo, porque eu acho que isso é extremamente importante. Você contar o que está acontecendo com você para que as pessoas entendam quais são os trajetos que você vai tomar, as decisões que você vai tomar a partir daquele momento. E não faltou pessoas para dizerem assim, nossa, você, olha, esse câncer é extremamente agressivo. Falando, olha, a sua doença não tem cura. Primeiro que a doença não é minha, ela está comigo por enquanto. Né? Durante esse período, eu continuei trabalhando, eu continuei dando aula, sou professora. Isso sempre me engrandeceu muito, porque os meus alunos fizeram festa, usaram lencinho, né? Então tudo isso faz com que o seu coração fique cheio de amor e você entenda que você não está no fim da sua vida, você está começando uma outra parte da sua vida. E foi assim que eu encarei. Vamos começar uma nova fase. E aí apareceu um hospital, um centro, né, de pesquisa, inclusive. E eu fui muito bem recepcionada pela equipe e a partir dali eu passei a conhecer o que estava acontecendo comigo. Então era um CA de mama agressivo. O primeiro impacto seria retirar a mama e fazer quimioterapia, mas no processo eu descobri que eu já estava com metástase óssea. Tanto que eu tive uma fratura na T8, uma fratura de costela. E aí eu falei, bom, e agora quais os caminhos? Eu lembro até que eles falavam assim, olha, você tá, não que a gente deseje que você tenha câncer, mas é o melhor momento, porque os estudos estão muito avançados. Comecei o tratamento e em menos de 8 sessões eu já estava com os ossos todos limpos. Chegou um momento em que as medicações que eu estava tomando não estavam mais surtindo tanto efeito. Fui para pesquisa para receber uma medicação nova que estava vindo dos Estados Unidos e estou aqui também para desmistificar um pouco essa coisa de que quem participa de pesquisa é cobaia. Nós não somos cobaias, nós somos pessoas muito bem tratadas, mimadas, estamos recebendo uma medicação de última geração. E se a gente não está junto com esses médicos, nunca teremos uma medicação inovadora. E hoje eu tomo essa medicação, me sinto super bem e graças à pesquisa. Graças a Deus a gente tem aí médicos que lutam, pesquisadores que estudam e trazem cada dia uma inovação. Vamos juntos levar essa pesquisa cada vez mais adiante, porque se eu estou aí há 8 anos, é porque existe gente que participou de pesquisa e trouxe essa medicação para o nosso país. Câncer não é o fim, ele é o início de uma nova história. Pensem assim, sejam felizes todos os dias.
convido a todos a conhecer o Instituto Projeto Cura. O trabalho é realmente apaixonante. Era 8 anos com câncer de mama metastático, realmente é fantástico. E a Iramara, sendo voluntária de pesquisa, isso possibilitou a ela usar mais de 4 anos atrás uma droga que só foi aprovada no Brasil esse ano, que é o trastuzumab deruxtecana, uma medicação revolucionária anti-HER2, que é o tumor que ela tinha. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar. Me coloco à disposição de todos para perguntas. Eu sei que o tema gera muitas dúvidas e nós estamos aqui exatamente para isso. E agradeço mais uma vez o vereador Gessé, a Câmara de Vereadores de Taubaté, a todos aqui presentes, porque é fundamental falar de pesquisa. Não é fácil falar para as pessoas que não entendem. Há muita mística em relação a isso, mas a gente está aqui exatamente para quebrar essa mística e falar que nós estamos aqui para somar e fazer a diferença para toda a população que tem câncer aqui na nossa região. Obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns pela apresentação, realmente comove a gente. E nós, como os vereadores aqui, representantes da população, eu acredito que o sentimento de vocês foi semelhante ao meu, do orgulho de ter Taubaté aí no mapa, né, mundial, representando aí o nosso estado de São Paulo, a região do Vale, e tendo a oportunidade de oferecer isso não somente aos taubatianos, mas também com as cidades vizinhas, municípios, né, que Taubaté sempre aí foi parceiro dessa região. Então eu fico muito feliz, eu agradeço, né, essa oportunidade também que estão nos dando nessa noite. E eu não poderia deixar de registrar também uma pessoa que, na verdade, fez esse link entre o vereador e o Instituto, que é o André Moura, que está aqui. Muito obrigado. Me levou ali no Instituto para conhecer, realmente destravar algumas coisinhas que estavam burocráticas, que a gente precisa falar aqui. Que ainda bem que tem pessoas que lutam pelo bem, né? E às vezes a burocracia, ela vem para atrapalhar, mas a gente tem que superá-las. A burocracia não pode jamais estar à frente de um combate ao câncer dessa forma. A burocracia a gente tem que enfrentar todos os dias e explanar o caminho para que Taubaté receba algo tão importante que é o Instituto. Muito obrigado. Eu vou passar agora, não sei se teve inscritos aqui no plenário, alguém vai falar de vocês aí? Tem alguém aí do plenário que vai falar? Das galerias? Pessoal da saúde? Então, eu vou passar o doutor Darlan, por gentileza. O senhor quer usar a tribuna, por favor? Só com a palavra, nosso promotor. E obrigado, né, por estar prestigiando a nossa audiência. Logo após, vou passar para os vereadores, ok? A participação. Boa noite a todos. Eu, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Uma das minhas atribuições aqui, né? Hoje eu estive aqui no início da tarde falando de mapeamento de áreas de risco, mas assim, eu sou promotor de direitos humanos aqui na cidade e a questão de direitos humanos envolve saúde pública. Então, eu estou mais aqui até para confirmar tudo que o senhor falou, no sentido de gratuidade disso. E eu gostaria de saber, assim, eu tenho tido muitos procedimentos questionando conduta de médico. E a gente acaba se valendo muito do Conselho Regional. E a gente pede para o Conselho Regional. E do que o senhor falou, né, que a pesquisa, assim, em suma, os cofres públicos não entram com nada. E que vocês buscam voluntários e tem os resultados, é tudo registrado na ANS, Vigilância Sanitária. Existe algum empecilho aí para o médico? Porque na minha mente veio o seguinte, e eu fico no dilema aqui, né? O senhor falou bem, Laura, porque a gente trabalha com o princípio de dignidade da pessoa humana, de ser um direito constitucional. A gente teve decisões recentes
dos tribunais superiores, que muita gente questiona até do judiciário determinar que se dê alguma droga que, assim, que custa milhões, né, para as pessoas, deram uma mitigada nas exigências, afastaram até a aprovação formal da Anvisa. Tem julgado do STJ nesse sentido. Então, eu queria saber o seguinte, se, de repente, se a pesquisa não tem nenhum custo, teria algum impedimento, por exemplo, na rede de atenção, fazer o diagnóstico em parceria com vocês e encaminhar esse paciente, lógico, desde que ele queira? Isso é... Porque eu fico pensando, eu já estou pensando na demanda que vai chegar para nós. Não faz parte do protocolo oficial do SUS dos tratamentos. E assim, eu falei até com a assessora do vereador, eu achei muito interessante, porque eu vivi como cidadão uma situação assim, uma senhora que eu conheço, leucemia, ela ainda está sob acompanhamento, mas foi muito interessante que o médico, o profissional que atendeu, pelo que conversa informal, ele é um geneticista, ou seja, isso que o senhor falou a questão do DNA, de ser individual, da droga certa para aquela pessoa. Então, eu fico pensando, então, assim, como promotor, e vejo essa demanda, eu fico pensando milhões de coisas, mas o que me vem é isso. Teria algum impedimento desse médico que atende na rede sugerir para a pessoa, falar, olha, você tem interesse nisso? É um tratamento, você vai ser voluntário, é pesquisa, mas não é que você não será uma cobaia, como foi falado, é estudo sério, até porque é tudo muito doloroso. Então, é que esse assunto é tão delicado que eu fico até meio sem palavras, assim, porque a gente percebe isso. Você tem um protocolo. Então, aqui, né, eu fico pensando até onde o judiciário pode obrigar a ter essa terapia que é registrada, que é de conhecimento, né, do governo federal, Ministério da Saúde, da pessoa querer exigir. Muito provavelmente, se está fora de protocolo, aí vai cair aquela questão do medicamento. Em suma, pode ser feito isso? Tem algum, porque aqui, né, o pessoal todo da área médica, tanto que fala, vamos compor a mesa. Eu falei, não, hoje é assunto, eu estou como, né, mas depois eu fui até provocado quando o professor colocou aqui, porque tudo começou aonde? Num tribunal penal, né, discutindo o direito penal em Nuremberg. Eu não sabia daquela informação que o senhor passou aqui, juro, desconhecia, apesar de tantos anos de estudo, desconhecia que de 23 réus, 20 eram médicos. Isso, né, causa uma surpresa. Mas a minha indagação é essa: existe algum empecilho do ponto de vista ético para que esse médico que atende na rede, eu acredito até que tenha a questão de diagnóstico, né, como o senhor colocou, diagnóstico precoce, até onde teria algum impedimento para que a rede abraçasse a pesquisa, porque queira ou não queira, assim, que me perdoem os governantes, né, mas tudo hoje é muito orçamento. Pô, não tem custo, é registrado. Do ponto de vista ético, existe alguma coisa que vede isso? Muito obrigado, senhora. Promotor, excelente pergunta, parabéns, obrigado pela oportunidade. A resposta simples é não tem nenhum impedimento ético, e é exatamente isso que nós queremos fazer. Eu vou passar aqui para o Dr. Luiz Eduardo Zucca, porque ele, além de ser o diretor de ensino e pesquisa do grupo, ele foi chefe da pesquisa clínica de Barretos por quase 10 anos, e também membro da Rede Hebe Camargo, então tem ampla experiência para falar sobre o assunto. Obrigado, promotor, pela pergunta. E assim, né, como o Zé Márcio apresentou, eu sou oncologista clínico
Eu fiquei bastante tempo em Barretos, fiquei quase 10 anos. Barretos é um polo, né, um centro oncológico, um dos mais importantes aí da América Latina, se não mundial. São mais de 15 mil casos novos por ano de câncer lá em Barretos, né, tirando o câncer de pele. É muito caso de câncer, né? É bastante coisa. E eu fiquei responsável por algum período do Centro de Pesquisa Clínica. Então, quando eu fiz uma provocação em São José dos Campos, que em Barretos tinha mais de 70 estudos clínicos abertos na região do Vale, não tinha nenhum, né? Hoje tem 4, e os 4 são nossos, né? E assim, na verdade, é legal a gente ser chamado, porque receber um diagnóstico de câncer é difícil, né? E todo e qualquer a gente vê no dia a dia, né? O que alguém pede para tomar que cura, o paciente toma, o paciente faz uso, né? Por isso que foi o frisson, quando teve a pílula do câncer, que teve uma questão de imprensa muito forte, porque é um assunto delicado, é difícil, isso é do nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente com o paciente, quando a gente está na frente, é ser transparente, né? Pesquisa clínica, ela não é um milagre, mas é uma opção de tratamento que o paciente tem. É isso que a gente sempre fala para o paciente. Assim, a primeira coisa para ter um centro de pesquisa que a gente colocou ali mesmo é o paciente querer participar do estudo, mas não basta só isso, ele tem que preencher vários critérios de inclusão, e a gente fala isso para o paciente. Então, a primeira coisa que a gente fala quando o paciente está na nossa frente é transparência. Assim, você está num protocolo de pesquisa, são vários critérios de inclusão, são vários de exclusão. O senhor pode ser excluído, infelizmente, não pode participar, porque o ambiente de pesquisa clínica é um ambiente extremamente controlado. O paciente, a característica do paciente daqui de Taubaté, ele tem que ser a mesma característica do paciente dos Estados Unidos, da Europa, da China. Então, é um ambiente super controlado. Então, a primeira coisa que a gente faz é transparência, na verdade. E, claro, eu acho que a pesquisa clínica é uma alternativa de tratamento, uma alternativa extremamente interessante para o paciente. Então, a primeira coisa também, quando a gente chegou em Taubaté, foi conversar com os médicos para referenciamento. Assim, a gente está com esses protocolos, são protocolos internacionais, são sérios. Lá em Barretos, só para o senhor ter ideia, uma vez, a gente recrutou tanto paciente de um estudo internacional que o FDA, que é a agência reguladora americana, falou assim, não, mas como que um centro no interior lá do Brasil está recrutando? Não, a gente vai lá inspecionar o centro. Então, muitas vezes, tem até inspeções do FDA fora dos Estados Unidos para saber se está correndo tudo dentro da ética do que foi oferecido. Essa visão e essa pergunta que o senhor fez, até 2012, 2015, o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, ela tinha essa reticência, tudo que vem da indústria, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, botava muito empecilho. Então, para aprovar um estudo clínico no Brasil, internacional, às vezes demorava-se 1 ano. Então, quando abria um estudo, os Estados Unidos e o restante do mundo já estava aberto, fazia 1 ano. E o estudo clínico tem prazo para fechar. Então, às vezes, o estudo ficava 3 meses, 3 semanas para a gente tentar encontrar algum paciente. Hoje em dia, não. A CONEP, ela percebeu que isso também é importante para o paciente, porque ele também vai se beneficiar. Você consegue beneficiar não pensando nem em questão de recurso público, orçamento. É a questão do paciente mesmo. Ele está recebendo medicações que, quando aprovadas, e a maioria dos estudos fase 3 são aprovadas, ele está recebendo 5 anos antes dessa droga chegar no mercado. Eu mesmo fui voluntário de pesquisa clínica, na verdade, né? Quando teve a vacina do Covid, lá em Barretos tinha um estudo do Butantan, foi para lá, eu recebi a vacina em outubro. E a primeira vacina foi aprovada em janeiro. Então, imagine, para paciente oncológico é a mesma coisa, só que a gente está falando de anos de antecedência, na verdade, né? Então, eu acho que... Eu passei do tempo, né? Então, eu acho que
a primeira coisa que a gente faz é sempre... Eu acho que é e às vezes a gente tem esse certo tipo de resistência, de alguns, quando a gente conversa, de não oferecer isso ao paciente, do médico do serviço público não oferecer isso para o paciente, né? Às vezes até por falta de conhecimento, por medo. A gente tem toda a questão, eu estou na região, é o acaso que me trouxe a região do Vale, não é o acaso, minha esposa é daqui da região do Vale, então arrumar a esposa é difícil hoje em dia, então eu prefiro, fui com a minha esposa para a região do Vale, na verdade, né? Por isso que eu estava em Barretos, vim para cá, e trazer essa tecnologia para cá, na verdade, sabe? Então, eu acho que o conhecimento, o médico sabendo o que está acontecendo, para ele oferecer para o paciente, é importante. E a gente sempre conversa com o médico, e é transparente com o médico também, porque se ele não fizer parte do estudo, ele vai voltar para o ambiente onde o serviço de origem dele. E a gente deixa isso claro para o paciente também. E eu acho interessante que o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado esteja aqui, até para entender. E assim, a questão ética em pesquisa é tão importante que o Brasil determina que quando um paciente está no ambiente de pesquisa, ele é de responsabilidade do centro de pesquisa. É por isso que não existe nenhum custo para o sistema público ou para o sistema privado. Na verdade, o custo é de quem patrocina, na verdade. É assim que determinou a ética em pesquisa. O paciente, quando a gente vê a aprovação de 2018, na verdade, o que ela fala? Que o sujeito de pesquisa não pode ter nenhum gasto extra para fazer parte de um estudo clínico. Então, o que o Conselho Nacional de Saúde, o que a CONEP entende? Que o patrocinador, ele é responsável por aquele paciente. Então, ele que tem que pagar a tomografia, ele que tem que fornecer a droga, ele que tem que fornecer. Se alguma intercorrência acontecer por conta da medicação, o patrocinador é o responsável pela medicação por um hospital. A gente tem contratos com hospitais de retaguarda. Então, tudo... a gente faz num ambiente super bem controlado. A gente está preparado para ter uma inspeção do FDA, por exemplo. Esse aqui acho que é o mais importante. Fantástico, Zuca. Só complementando, promotor. Seria bem rápido. Nós temos hoje, para o senhor ter uma ideia, a possibilidade de discutir com a DRS redução de fila de biópsia, porque um dos nossos estudos paga a biópsia de pulmão. Então, já está acontecendo, uma paciente de Pindamonhangaba que estava na fila para uma biópsia em novembro, está realizando a biópsia essa semana, particular, pelo estudo, só que ela teve que passar numa consulta gratuita, assinar o termo de consentimento, ela preenchia os critérios. Então, não é, toma aqui 10, faz 10 biópsias e resolve. O paciente tem que preencher os critérios. Dos 20 que estão esperando na fila, sei lá, 5 vão preencher critérios e a gente consegue ajudar o poder público, inclusive com a biópsia, nesse estudo especificamente. E essas condições vão ocorrer cada vez mais frequente. Então, nós temos total interesse em sentar com a DRS, sentar com o poder público, porque sim, nós podemos ajudar. O estudo de câncer de colo uterino, que é verba do Ministério da Saúde, nós estamos com baixo recrutamento, porque não conseguimos convencer os ginecologistas ainda que vale a pena encaminhar, que é uma doença grave, que a chance de cura é baixa. Então, eu estou tentando aumentar a chance, o estudo está tentando aumentar a chance de cura. Lembrando que essas pacientes são jovens, em idade sexual ativa, que ficam com muito comprometimento, em idade de trabalho ativas, então a gente tem que tentar curar mais. Por isso, amanhã um mini meeting médico para tentar convencer ginecologistas gerais que esse estudo está aberto e para ele encaminhar. Por quê? Porque os estudos têm isso. O paciente geralmente tem que ser virgem de tratamento. Entendeu? Então, antes dele entrar, ele tem que ter assinado o termo. Tranquilo, promotor? Beleza.
Até porque nessas questões, a Procuradoria-Geral, no final do mês agora, ela criou promotorias regionais de direitos sociais. E uma das coisas que até a própria pandemia assim, como eu estava falando, né, a Procuradoria-Geral, até por conta do que aconteceu na pandemia, que tudo era decidido por região, criou-se promotorias regionais, ainda não estão instaladas, todas do estado. Está começando primeiro com a região do Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado, ali depois Sorocaba, mas a ideia é que ela se espalhe em Taubaté, que é a região Taubaté, o Vale, vai ter essa promotoria com cargo de promotor fixo lá. E uma das ideias é essa, né, um dos temas dessa promotoria é essa questão da saúde, porque a saúde hoje não dá mais para a gente nascer e morrer no município. A questão vai além do município, ou seja, vai além comarca, vai além da atribuição do Darlan, porque tem promotor de outra comarca, o atendimento é regional. Então, assim, eu acho que uma das questões é essa. Talvez a gente, com essa divulgação, com esse trabalho com a DRS, de tentar conversar com os médicos, que a gente pode experimentar até um crescimento de munícipe, né? Porque, só traçando um paralelo, a gente tem aqui um centro de educação chamado Madre Cecília, que a gente tem ciência de famílias que vêm para Taubaté só para colocar o filho lá. Então, assim, mas eu estou satisfeito, sim, com a resposta, e a minha preocupação era essa, porque a ideia nossa do Ministério Público não é só sair processando os outros por aí, é tentar ajudar, até porque hoje, né, o consenso é a regra, né, da jurisdição contenciosa para a gente ir para o consenso, né, para a jurisdição de consenso, de tentar acertar isso. E como eu disse, né, o direito à saúde é um direito constitucional, e acho assim, se existe essa possibilidade, né, e até, como o senhor falou, a pessoa vai ter que passar por uma série de exames. De repente, esses exames são os mesmos que, digamos, na terapia convencional, o médico já pediu, e a gente sabe das filas dos exames, e não é um problema de Taubaté, é um problema no país, né? O ministro Barroso há pouco tempo falou, nenhum estado dá tudo para todo mundo. Então, assim, mas se tiver como, né, eu vou usar o termo, iniciativa privada, o externo à estrutura estatal ajudar, e aí a gente aguarda aí o que a DE precisar, né, de nós vamos lá, vamos conversar e tentar acertar isso. Tá? Muito obrigado. Obrigado, promotor. Vou passar agora a palavra à vereadora Elisa, representa, logo após. Abriu mão, Elisa? Obrigado. Matheus também, assessoria representada, quiser falar também depois, tá bom? Acho que é importante a oportunidade. Os profissionais, reitero aqui, também a gente precisa aproveitar, caso queiram se inscrever. O tempo é para a gente discutir mesmo e evoluir na pauta. Elisa, com a palavra. Boa noite. Também vou parabenizar o vereador Gessé pela iniciativa, né? O vereador batalha bastante na saúde da mulher, né, vereador? Já há tempos nessa Câmara, que bom. Também com procedimentos no município, contribuindo no município também. É importantíssimo a Diana estar aqui, né? Representando a saúde do nosso município, e fazer essa ponte com a DRS depois, né, Diana? Eu achei excelente a pergunta também do promotor, e fiquei pensando que as pessoas vão chegar aqui no nosso gabinete e nós vamos falar onde que a gente manda, né? Eles vão chegar, a população amanhã está lotando aqui a porta da... Estão enchendo aqui a porta da Câmara, e a gente tem... a minha primeira questão seria em como chegar até vocês, né? Como que essas pessoas chegariam. Fico também
entendo que a população, e foi falado aqui na tribuna, né, sobre essa questão de desmistificar as coisas, porque a população fica receosa, fica com medo, esse estereótipo de cobaia, ele é muito sério, ele é muito real, né? Então, é importante essa introdução, até para a gente repensar essas verdades prontas, que nem sempre é assim, né? Eu também, e o doutor falou que receber um diagnóstico de câncer é muito difícil, deve ser mesmo muito desafiador para as pessoas. Qualquer coisa que falar para ela fazer, para a pessoa fazer, eu acredito que ela vai querer fazer. Então, assim, as pessoas que trabalham com isso, já deve ser muito desafiador para todos vocês também, né? O vereador Gessé falou das pessoas que estão aqui também, a fisioterapeuta oncológica que também está ali. Acho que, de repente, é bacana você vir aqui falar um pouquinho desse trabalho. E eu queria aproveitar a nutricionista oncológica também para falar um pouquinho de como que a nutrição pode contribuir para a pesquisa clínica, né? E para esse cuidado com essa pessoa, que eu acho que também nutricionistas... Eu sou privilegiada porque eu conheço uma já há muito tempo, mas eu acho que nutricionista oncológica é difícil de achar e é difícil acesso para a população também, né? Então, a Diana está aqui também, não sei se na nossa prefeitura a gente tem, acho que não, né? Alguma nutricionista oncológica, Diana? Acho que não, né? Acredito que não, mas daí você pode falar um pouquinho também nesse sentido, se você tiver alguma coisa. Então, minha questão é essa para a nutricionista, como que pode contribuir, e a indicação, se algum munícipe nos procurar para fazer pedir essa ajuda, de repente assistiu a audiência e quer saber como é que faz, aonde que a gente encaminha. Obrigada, presidente, mais uma vez parabéns pela iniciativa da audiência. E eu fico muito feliz que a nossa cidade consiga ser vanguarda, né, com um estudo que pode contribuir tanto para a nossa região, que é tão rica, né, o eixo que nós estamos aqui, o Vale do Paraíba, é tão rico e não tinha até então um estudo desse porte. Obrigada. Obrigado, vereadora Elisa. Vamos às respostas, por favor. Pode começar com a nutricionista. Obrigada pela pergunta. A gente sabe que hoje em dia temos muitos estudos relacionados com alimentação e oncologia, né? Eu trabalho com oncologia há 17 anos, então desde quando eu me formei, e eu já lidei com diversos tipos de pacientes e desmistifiquei muitas histórias, né, relacionadas à alimentação e à oncologia, que pode prejudicar efetivamente no tratamento, né, inclusive interagindo com suplementos, interagindo com medicações. E a pesquisa clínica é extremamente importante para melhorar a resposta clínica do paciente, para diminuir os efeitos colaterais, né? A nutrição vem aliada com isso, melhorar a imunidade do paciente, a resposta imunológica, diminuir tempo de internação. Então, a alimentação e a nutrição oncológica, ela pode vir em conjunto com a pesquisa clínica para ser uma aliada a melhorar a resposta clínica do paciente e a qualidade de vida. Muito obrigado. Diana, tem alguma coisa que você falar também? Depois o doutor José vai também complementar aqui algo. Bem, quanto a gente sabe que a importância da nutrição, né? Hoje nós temos aí a alta responsável. Então, os pacientes oncológicos, eles são assistidos, né? Eles têm aí o serviço do Quality, que ajuda muito, que a gente pode estar contando aí com o nutricionista, com orientações. Então, o paciente, quando ele sai do hospital, ele sai com a alta responsável. Então, é um programa também que o município fez com a DRS e que a gente consegue acompanhar os pacientes, o familiar, que é muito complicado, né? Esse caminho que o familiar e o paciente têm que estar seguindo. Então, é importante conseguimos fechar aí a alta responsável com o DRS.
Não, maravilha. Respondendo à pergunta sobre como o paciente chega no Instituto, quem porventura estiver nos escutando agora, nós temos um e-mail, chama voluntario.pesquisa@institutodocancerbrasil.com.br. O paciente pode diretamente mandar um e-mail para a gente com um resumo do que é o câncer dele, aonde que é, o que ele... Não precisa ser técnico, né? E com a cópia digitalizada da biópsia, da imunohistoquímica, dos últimos exames de sangue e de imagem. Isso é um dos meios. É uma pré-triagem. A nossa enfermagem, o nosso time médico triam, respondem, acusam o recebimento. E se a gente entende que esse paciente pode ser elegível para os protocolos que estão abertos, é marcada imediatamente uma consulta, gratuita, obviamente, para esse paciente já no Instituto. Então, esse é um das possibilidades diretas. Não adianta o paciente bater lá na nossa porta, porque tem as consultas automáticas, enfim, tem toda a agenda cheia. Não é assim que funciona, é importante esse fluxo. O segundo fluxo é o contato médico direto, importantíssimo, e por isso que a gente tem que sentar com os médicos, com as especialidades. Nós estamos lá no AMI, estamos conversando com o AMI, estamos conversando com o hospital regional, queremos conversar com a ADRS, com a faculdade, porque o médico, sim, com um relatório médico específico, né, já passou do crivo do especialista, do médico, na verdade, não precisa nem ser especialista, encaminha a dona Maria de Tal, portadora de câncer de pulmão, virgem de tratamento, para avaliar a possibilidade de entrar no protocolo de pesquisa clínica. Pronto. Com isso, já é alto probabilidade dela conseguir a consulta, tá? A mesma coisa no ginecologista do posto. Então, enquanto o ginecologista do posto de saúde, enquanto ele encaminha o paciente para passar no regional, por que não mandar a dona Maria para lá? Olha, dona Maria, tem um estudo de colo de útero, quem sabe a senhora não é candidata. Se ele fizer o relatório, a gente marca a consulta. É bem simples assim. Então, sempre seria com o médico, e nós damos a possibilidade do paciente também tentar. Aí, enfim, outras formas, eventualmente, quando a gente está eu sou católico, quando eu estou na igreja, as pessoas me param, enfim, a mídia veio, a TV Aparecida veio, a TV Setorial, a TV Band Vale já vieram fazer reportagem. Mas a ideia é gerar ordem, sem gerar comoção, e fazer da forma mais transparente possível para as pessoas que queiram ser voluntárias tentarem diretamente, tá? E muitas vezes elas vão acabar sendo frustradas, porque a pessoa não entende que o câncer de pulmão é diferente do câncer de mama que foi para o pulmão, né? Não é o primário do pulmão, o estudo que eu estou aberto é primário do pulmão. Então a gente tem que tirar essas dúvidas, mas o importante é que até o final do ano, possivelmente nós tenhamos quase 10 protocolos abertos aqui no Vale, com tumores diferentes, em diferentes cenários, aumentando ainda mais a chance dos pacientes participarem do protocolo de pesquisa internacional. O senhor vai falar alguma coisa? Não. Obrigado, doutor. Vereador Marcelo, a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Gessé e parabenizar pela brilhante audiência pública. Cumprimentar o doutor Zuca, doutor Zé Márcio, doutor Luiz Maciel, Diana, Mainara, vereadores aqui presentes, digníssimo doutor Darlan, vocês que estão aqui no plenário até o adiantado da hora e vocês que nos assistem pela TV Câmara. Quem aqui não teve um ente querido que lutou contra essa doença? Que no passado, quando recebi a notícia, era uma sentença de morte, em que pese não termos pena de morte. Quero aqui dar um testemunho de quem teve um ente querido, meu cunhado, que há 10 anos atrás foi para o exterior ser voluntário de um tratamento. Ele arriscou viver. Começou no intestino, metástase no fígado, pulmão, cabeça, por fim o pâncreas e por fim, que todo mundo já sabe, sua morte. Só que quando ele arriscou corajosamente a viver, ele viu a minha sobrinha,
se formar em medicina, casar, e ele venceu a doença. Porque quando olhamos lá o atestado de óbito, ele teve um infarto. E durante todo o período de tratamento, ele já aposentado, doente, ele nunca se entregou à doença, mas eu tenho certeza que foram os estudos clínicos, a coragem de médicos e cientistas como os senhores que hoje estão aqui, que escolheram Taubaté para estar aqui, como o Dr. Zucca falou. Algumas coisas a gente não explica, a gente segue. Em todos esses anos de tratamento, ele nunca teve um efeito colateral da doença, nenhuma limitação física. Isso é ciência. E às vezes, em situações extremas, a gente arrisca. Em se tratando de saúde, a gente arrisca viver. E a pandemia trouxe isso para a gente. Politizaram muita coisa, se meteram. Eu não sou médico, não sou cientista e nem quero. Não tenho a pretensão aqui de causar nada, mas durante a pandemia, a gente só tinha uma certeza. Ninguém sabia o que acontecia depois de 7 dias. Como a doença vai evoluir. Assim é o câncer, após diagnosticado. Hoje nós temos rastreamento oncológico oferecido em grandes hospitais. Isso não é acessível à população de baixa renda. O Dr. Darlan está ali preocupado com a quantidade de demanda que isso pode gerar. De forma ordenada e organizada, através da iniciativa privada, juntamente com o poder público, nós temos que desmistificar algumas coisas. A indústria farmacêutica, a indústria médica, a gente hoje tem que tomar cuidado com tudo que fala, mas tem hora que a gente acha que não quer a cura do câncer, não quer a cura da AIDS. E tem muita gente aí interessada nisso. Agora, quando pessoas bem intencionadas se dedicam, se abdicam de anos de estudo, de convívio com a própria família para buscar novas tecnologias, a expectativa de vida cresceu, a longevidade cresceu. Isso deve-se ao quê? Diagnóstico, tratamento. Prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, eu não vou me estender mais, mas eu fico feliz e eu quero agradecer aos doutores, parabenizar pela coragem de vir aqui se expor, porque eu tenho certeza que vão cobrar. A gente estava nos bastidores falando ali, porque é fácil criticar, é fácil julgar e é difícil fazer. Parabéns, conte conosco. Quero antecipar que já fiz o contato com o Executivo para estreitarmos esse canal que o GCE nos abriu. Contem conosco para o que precisar. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Macedo. Realmente é espetacular, né, quando a gente dá importância, né, para os detalhes. Essa audiência surgiu de um detalhe, né, mas sempre com um olhar para o próximo, sempre com um olhar para fazer o bem para alguém. Foi uma visita que eu tive ali no Instituto, que ele vai falar daqui a pouco, vai passar endereço, enfim. É bonito, é um prédio muito bonito, merecedor para Taubaté. Então, nós estamos aqui gratos. Eu, nesse momento, vou fazer aqui meus questionamentos. O Macedo já deu até um spoiler, porque... Não, já foi. Mas, a sintonia está tão legal aqui, Macedo, por quê? E conforme vai conduzindo a audiência, vai sendo fluida, né? A gente vai pensando muitas coisas. Realmente, uma das minhas perguntas, doutor, é o seguinte: o que o município hoje poderia fazer para facilitar esse acesso? O município tem esse poder de decisão, depende do município, ou o Estado está acima para poder tirar essa burocracia? De repente, o nosso vice-reitor aqui, o doutor Luiz Maciel, que é um ícone na questão da saúde, de repente a universidade, a gente vai ter que unir as forças, as pontas aqui.
Então, de repente, para poder diminuir tudo aquilo, né, a preocupação do promotor, que é pertinente, e isso é uma coisa muito fácil de acontecer mesmo, o dia a dia nosso que prova isso. Então, o município, hoje, ele tem algo que possa facilitar o tratamento para os seus moradores, para os taubatianos. O Estado, o que está travando para que isso possa ser mais... o acesso ser mais rápido, ou seja, não ter de uma via sacra, a gente poder encurtar esse caminho de forma lógica, dentro das 4 linhas, dentro de tudo aquilo que a lei exige, porque às vezes a gente sabe que o negócio vai esticando muito, né? E a gente sabe que estudo como esse não pode ter muito tempo, quanto mais rápido, melhor. Então, a minha pergunta é, o município, no que ele pode ajudar hoje, e como os pacientes, através dos médicos, se os médicos também, ele pode, por exemplo, hoje tem uma policlínica aqui, que atende especialidades. A policlínica tem essa autonomia, o médico que atende ali, ele consegue fazer, ou tem que ser o especialista? O município pode ajudar muito, principalmente se o município for gestão plena, imagino que é o caso de Taubaté. É muito simples, é só levantar. Nós estamos com 2 estudos em câncer de pulmão e 1 estudo com câncer de colo de útero inoperável. É só levantar a fila da biópsia e quem são os novos diagnosticados, porque o paciente tem que ser virgem de tratamento para esses estudos. Então, levantando esse número, que está na mão da secretaria, é muito simples, é só oferecer para o paciente a possibilidade de passar numa consulta de pesquisa clínica enquanto ele aguarda o tratamento no hospital regional ou em qualquer outro hospital. É muito simples. Então, o foco seria câncer de pulmão, localmente avançado e metastático, e câncer de colo de útero, que são os estudos. E nisso a gente começa a desenvolver uma parceria de troca de informações, porque não precisa de contrato legalmente. O promotor está aqui, não precisa, como eu disse, é voluntário, tá? O paciente é um voluntário de pesquisa, tá? O que a CONEP me exige é um hospital de retaguarda. Nós temos o hospital de retaguarda. Se o paciente descompensar, ele não vai bater na porta do regional e ser tratado no SUS. Vai uma ambulância lá tirar ele do regional e vai levar para o hospital privado, onde a gente está como hospital de retaguarda. Inclusive, estamos tentando colocar o hospital regional como também um hospital de retaguarda, porque é interessante, o hospital começa a receber dinheiro, entra fluxo de dinheiro para o hospital regional. É um ganha-ganha. Por quê? Porque se o paciente interna e já era do regional, a internação é particular. Entendeu? Então, exatamente, o fluxo de dinheiro inverte. Então, é interessante para o hospital regional. Já fizemos reunião com a diretoria entendeu, e nós estamos evoluindo nessa questão. Então, para a prefeitura e para o Estado é muito simples e a gente está 100% à disposição. Só acrescentando, no Brasil existem mais de 200 estudos clínicos, né? Aqui a gente está engateando faz 6 meses, a ideia é aumentar bastante. E a maioria dos estudos clínicos hoje em dia, eles são de hospitais públicos, né? O Brasil, por uma série de motivos, né, às vezes até financeiro, não tem essa parte organizada ainda, o governo federal ou estadual com pesquisa clínica. Mas o que já começou até interessante no próprio site do INCA, do governo, do gov.saúde, no INCA ele já coloca os protocolos de pesquisa aberto, sejam eles privados ou do próprio INCA, no seu site, na verdade, né? Então, não tem nenhum conflito de interesse maior em relação a isso. Às vezes, até os médicos e até os pacientes se perguntam, mas e aí se eu participar? Eu não quero perder meu espaço no regional, eu quero não perder minha vaga no hospital regional. Não é, a gente não está oferecendo, a gente não está falando isso, na verdade, né? A gente está oferecendo algo a mais, com uma comunicação com o médico ali, assistencial, importante e próxima, na verdade. É esse que é o objetivo.
Então, às vezes, até a gente teve até uma certa resistência, às vezes, o paciente perde. Não, o paciente não perde a vaga. O público, você não perde vaga de SUS, né? É um negócio até inconstitucional, na verdade, né? Você nem pode fazer isso, né? Então, na verdade, a gente está oferecendo algo a mais para o paciente, diferente e oportunidade, né? E que a gente sempre fala, a gente é sempre transparente com o paciente. Acho que primeira coisa, primeiro lugar. Muito obrigado, doutor. Vou agora ao Matheus Andrade, chefe de gabinete da presidência, também tem a palavra. E logo após, está aqui na sequência das inscrições, Patrícia Mesquita, a fisioterapeuta oncológica, e a Juliana Santos, né? Paciente e terapeuta oncológica também. É isso mesmo? Tá bom. Boa noite a todos, cumprimento a todos da mesa. Eu, como vereador Macedo, eu também tenho um especial interesse sobre essa causa, porque grande parte da minha família sofreu com isso, cânceres e tumores também. Eu, estudando um pouco, a gente tem mais de 100 tipos de câncer, né, já relatados, e o nosso estilo de vida de hoje, porque fisiologicamente os nossos corpos ainda, nós somos de 100 mil, 10 mil anos atrás, mas o nosso estilo de vida contribui muito, provavelmente, para muitos tipos de câncer ter aparecido. O que eu queria saber é da pesquisa, o quanto que ela também contribui para, mais do que ajudar a desenvolver remédios e tratamentos, ela também ajuda a gente a prevenir, a tratar preventivamente o aparecimento e descobrimento de câncer. Muito obrigado. Excelente, vereador. Além de oncologista clínico, eu sou oncogeneticista, então eu vou dar um dado aqui para a população que é importante. 90% dos casos de câncer, 80% dos casos de câncer ocorrem ao acaso pelos fatores de risco. Hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, etilismo, a esmagadora maioria. De 15% a 20% dos casos há uma origem familiar. Desses 15 a 20 da pizza, 10% a gente acha o gene responsável, tá? Por exemplo, que é público, a Angelina Jolie, que tem uma mutação no gene BRCA1 e 2, e fez cirurgias redutoras de risco e tomou remédios para reduzir o risco, e também aumenta a atividade física e tudo mais para reduzir risco. E outros 10 a 15% a gente não acha o gene, mas quando a gente olha a árvore genealógica da família, há um padrão maior. Possivelmente por pequenos genes de menor penetrância que, somados, aumentam essa chance. Então, o poder público, isso a nível de Brasil, tá? A Inglaterra está fazendo isso muito bem, que chama estudos de GWAS, que você faz aí uma análise genômica da população para estimar risco e tudo mais. Basicamente, 30% da população brasileira tem um risco aumentado para síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Nós estamos falando de 70, 80 milhões de pessoas. Coloca em Taubaté 400 mil pessoas, 30%. Então, é muita gente. Então, sim, tem estudos de prevenção, existe estudos de prevenção. Importante estar com a academia, né? Nós temos aqui uma excelente faculdade de medicina, que é a Unital. Já estamos conversando aqui com o vice-reitor, para estudos epidemiológicos. Faltam dados nossos, nós precisamos responder nossas questões aqui do Vale. Se a gente procurar dado, não tem. É isso a literatura brasileira como um todo. A gente exporta dado americano, a gente estima risco americano, a gente copia e cola. Mas será que é realmente assim? Nós temos algumas síndromes que são da nossa região. Uma delas se chama síndrome Li-Fraumeni, que é uma mutação no gene TP53, que é mais comum em pacientes do Sul e Sudeste. E estima-se que a incidência dessa síndrome, que aumenta o risco de predisposição hereditária a câncer, é de 0,3% da população do Sul e do Sudeste. É muita gente, tá? Então, sim, a função nossa aqui não é só trazer pesquisa clínica patrocinada, é também pesquisa acadêmica, e nós já estamos analisando isso. Só acrescentar, é tão importante a questão da pesquisa clínica até para orientar a política pública, né? O Zé Márcio falou do Pantanal, né? Originalmente o Instituto nasceu no Mato Grosso do Sul,
Então tem uma ligação muito grande com o Pantanal. Então um dos trabalhos que o Zé Márcio faz de responsabilidade social são esses médicos que fazem trabalho voluntário no Pantanal, sem fronteira no Pantanal. Então, e a gente acabou levantando dado de mais de 150 pacientes. O que a gente viu, isso daí o ano passado, e a gente publicou no Congresso americano agora. O que a gente viu no Pantanal? Que a população de fazenda, ela é mais obesa, ela é mais hipertensa, ela fuma mais que a população geral, ela bebe mais que a população geral e ela faz menos screening de câncer de colo, de útero, do que a população geral, do que é recomendado pelo OMS. Então, a gente do Instituto sentou com o poder público também para orientar essa população vulnerável, na verdade, né? Então, e essa mesma questão a gente também está tentando trazer para o Vale, analisando dados que a gente tem disponíveis, né? Então, a questão, e isso eu sempre falava no Hospital de Amorim Barretos, né? Quando a gente traz, pesquisa é pesquisa, independente se ela é patrocinada ou não. Quando é patrocinado, o rigor da pesquisa é muito alto. Então, para o médico, eleva o teu nível de pesquisa muito grande, na verdade. Então, você acaba desenvolvendo pesquisas de interesse regional também. Então, esse é muito legal. É esse um dos nossos objetivos também do Instituto do Câncer Brasil. Obrigado, doutor. Patrícia Mesquita, com a palavra, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Patrícia Mesquita, sou fisioterapeuta oncológica e tenho a dizer que o paciente oncológico, ele é um paciente que durante o seu tratamento, ele vai necessitar de uma equipe multiprofissional. Nós temos aqui a doutora Mainara, que também trabalha comigo, e nós, sim, juntos, vamos tratar esse paciente dentro da sua especificidade. É muito importante a pesquisa clínica e eu, desde a época da faculdade, sempre tive ativa nesse momento de buscar novos conhecimentos, porque no momento que você trata pessoas, né, que estão passando pela situação do câncer, você entende a necessidade da gente ter a atualização. E nós que atendemos essas pessoas, a gente sabe da importância, né, de você estar atualizado dentro dessa área. Então, a pesquisa clínica ela vai trazer para a gente e para o paciente e a própria família a luz do conhecimento. Então, nós como profissionais, nós sabemos a importância de você saber o comportamento desse tumor, quais são os melhores tratamentos, e aí a gente, sim, protocolar e atender essa pessoa dentro do que ela precisa. Aqui em Taubaté, eu atendo do ladinho do Instituto do Câncer Brasil, na Clínica Essenza, e me coloco à disposição dos doutores. Agradeço a oportunidade de ter o tempo de fala também e gostaria de deixar uma pergunta, se assim for possível. Falando sobre a pesquisa clínica como promoção de acesso ao tratamento aos pacientes oncológicos, quais seriam hoje os maiores desafios que os profissionais, os próprios centros de pesquisa e também os pacientes vão enfrentar? Obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora Patrícia, obrigado pela pergunta, excelente. Informação. O que nós estamos fazendo aqui é fundamental. Conscientizar pacientes, médicos, porque, por incrível que pareça, tem médico ainda com muita resistência em encaminhar o paciente, tá, para protocolo de pesquisa, e acaba omitindo a informação que existe um protocolo aberto. Isso só se faz com conscientização, informação e conversa, né? Então, a gente precisa conscientizar, tanto de forma privada como política pública do município, né? Porque não tenho dúvida nenhuma que isso dá um projeto piloto dentro do município para a gente avaliar a redução de custo, avaliar a melhora da satisfação do usuário, avaliar navegação do paciente, né?
Eu fiz a parte de gestão, eu gosto da parte de gestão também, então, enfim, o Instituto se preocupa com isso. É o que a gente chama de triplo aim da medicina. A melhor medicina possível, com maior satisfação do usuário, ao menor custo possível. Quando a gente tem essa intersecção, a gente está fazendo uma medicina de qualidade. E, para isso, precisa unir esforços. Muito obrigada, doutores. Obrigado, Patrícia. Agora, Juliana Santos, a oportunidade. Boa noite a todos. Eu quero agradecer por estar aqui hoje e ter escutado tudo isso. Eu sou uma paciente oncológica, eu fui diagnosticada com câncer de mama e também com síndrome de Li-Fraumeni. Tive uma consulta com o doutor, foi muito esclarecedora, me trouxe muita luz. Também sou coautora do livro Histórias que Curam, O Câncer Não é Sentença. Trabalho também com a parte da terapia complementar oncológica, também desenvolvendo essa habilidade para ajudar os pacientes oncológicos. E eu tenho uma pergunta também para fazer. Como paciente de câncer, estou interessada em saber como as pesquisas clínicas em oncologia estão levando em consideração a qualidade de vida dos participantes durante e após o tratamento experimentais. Que medidas estão sendo tomadas para minimizar os impactos negativos e garantir uma abordagem mais abrangente para os pacientes? Excelente pergunta, prazer em revê-la, que bom que você está super bem, muito feliz. Qualidade de vida e baixa toxicidade hoje são um dos principais critérios. Nós temos questionários, esses estudos têm questionários que avaliam exatamente isso em publicações separadas. Então, quando o objetivo primário é ver sobrevida ou sobrevida livre de progressão ou alguma outra coisa, sempre vai ter nos objetivos secundários qualidade de vida, toxicidade a curto, médio e longo prazo. E isso, hoje, é critério pela agência europeia, inclusive, de precificação dos remédios. Ok, alterou a sobrevida, o paciente vive mais, mas vive mais com qualidade de vida? Volta a trabalhar? Está tendo uma qualidade de vida boa, então esse remédio, essa droga, ganha maior chance de ser aprovada pela agência europeia, que é a EMA, por exemplo. Então, é fundamental. Hoje a gente não faz pesquisa clínica sem questionários de qualidade. Geralmente, nos estudos, os pacientes ganham um tablet, alguma coisa nesse sentido, e preenchem, ou no aplicativo de celular, uma avaliação de sinais e sintomas ao longo dos ciclos, e com isso vai gerando dado que depois é publicado. Mas é fundamental. Muito boa essa pergunta. Obrigada. Posso acrescentar algo? Fique à vontade. Acrescentar só que é interessante essa pergunta, e me vem outra questão à tona. Você sabe que os protocolos de pesquisa, o primeiro procedimento que o paciente faz num centro de estudo é preencher o questionário de qualidade de vida, que geralmente são 30 perguntas. Existem estudos clínicos que ele tem que levar um tablet para casa e ele anotar todos os sintomas que ele teve, na verdade, nesse protocolo de pesquisa. Tamanha a importância de se ter... Não se faz... Isso acaba impactando até como oncologista na prática do dia a dia. O que interessa hoje é a qualidade de vida. Essa é a primeira, se a pessoa está tendo qualidade de vida ou não. Se o meu tratamento é pior do que a doença, quer dizer que alguma coisa de errado eu estou fazendo. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente avalia, né? Então, isso é fundamental. Isso, às vezes esquece de falar, né? Mas é o que a gente vê bastante na prática. E só voltando a uma outra questão da multidisciplinaridade, né? Que todo mundo falou aqui hoje. A gente tem uma das mais importantes pesquisadoras brasileiras hoje em oncologia, é uma psicóloga. Ela é uma psicóloga oncológica. Ela é a única brasileira representante da Sociedade Americana de Cancerologia. Ela chama Cristiane Bergerotti. Ela está em Brasília, na verdade. E ela só publica questão psicológica e qualidade de vida em câncer. Assim, ela é super conhecida e renomada no ambiente americano em oncologia. Então, é muito legal. Obrigado, doutor.
agradecer aí a pergunta, foram super pertinentes. Eu vou passar agora para as considerações finais, 2 minutinhos para a gente se despedir, pontuar alguma coisa aí. Pode começar com a doutora, por favor. Bom, como a gente viu aqui hoje, eu acho que Taubaté e o Vale só tem a ganhar com as pesquisas clínicas. E eu sou super a favor e acredito que toda a equipe Multi também, e me coloco à disposição para ajudar no que for necessário. Obrigada. É muito importante, então, a gente conseguir fazer essa parceria, né? Então, o poder público, a gente fala muito de orçamento, né? Que o doutor Darlan falou. A gente muito preocupado com o orçamento hoje em dia, né? E é importante que a gente, então, entenda melhor e possa aí contribuir com os nossos pacientes, que os pacientes, muitos pacientes vão chegar da rede pública mesmo, que é o nosso grande paciente. A gente sabe que muitos pacientes perderam aí o convênio com a questão da pandemia. Então, é importante a gente entender, compreender melhor, estabelecer um fluxo para que a gente consiga levar os pacientes a ter esse acesso a essas pesquisas. Então, assim, a intenção nunca é dificultar, né? A gente está aqui como um facilitador para que o paciente tenha aí um melhor atendimento. Obrigado, Diana. Doutor Luiz Carlos, por favor. Bom, gostaria de parabenizar os colegas pela iniciativa. Certamente isso cria uma nova era na cidade, né? E lembrar que o tratamento é muito importante. Mas, não podemos nos esquecer das campanhas de rastreamento precoce, diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico de um câncer, melhor será o resultado do tratamento, né? Boa noite. Obrigado, doutor. Os doutores, por favor, também, considerações finais, por favor. Só agradecer a presença de todos e agradecer mais uma vez, doutor Gessé, por colocar esse assunto tão... Eu sou apaixonado, né, pelo que eu faço. E agradeço imensamente a oportunidade que nos foi dada. Também encerro com agradecimento ao vereador Gessé, à Câmara de Vereadores, à Prefeitura, à Secretaria, às universidades, todas as autoridades e todos que nos acompanham presencialmente online, pacientes, nossas queridas enfermeiras aqui do AME, os profissionais. É muito bom falar de pesquisa e eu tenho certeza que o Vale terá um futuro brilhante nessa área, melhorando a saúde do usuário, reduzindo o custo e melhorando a qualidade de vida, porque no fundo todo mundo que tem câncer quer viver e viver bem. E nós estamos dando um passo importante aqui para isso. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Também quero fazer meus agradecimentos, primeiramente à população taubatiana que nos acompanha, pela TV Câmara, as autoridades presentes que aceitaram o nosso convite, né? As autoridades que compõem a mesa, nosso promotor, doutor Darlan, que fez questão de estar hoje pela segunda vez nessa casa, mostrando o seu interesse, né? E o engajamento também pela causa, que isso é importantíssimo, dizer que o Ministério Público está aqui representado por ele, nessa audiência mais uma vez. Isso aí nos alegra muito, quero agradecer. E dizer que, como a vereadora Elisa falou, né, agradecer também meus pares, ao chefe de gabinete da presidência também, que está acompanhando atentamente essa audiência. Como ela falou, eu realmente batalho por essa causa mesmo, é muito verdade. E não é somente a parte oncológica da mulher. Claro que eu tenho muita ligação com essa bandeira, porque as coisas vão fluindo, as oportunidades vão passando e você tem que se colocar. E hoje nós temos um dado até que me preocupou, foi um tema de um requerimento meu na última sessão. Nós tivemos um avanço positivo na questão da parte do câncer de mama. Exatamente como os profissionais de saúde falaram aqui, do precoce, né? Através de emenda positiva, de audiência pública, assim como essa, nesta casa, nós conseguimos, através de emenda positiva, o entendimento do município, que é importante, Diana, hoje aqui, que entendeu essa necessidade das mulheres taubatianas, que hoje nós estamos com a agenda aberta.
né, a mulher passa no posto de saúde e o caminhamento vai para a central de vagas, ela vai chegar lá, temos a agenda aberta. Ela não vai ser que, você vai ser atendida amanhã, mas daqui 30 dias ela sai com a consulta marcada. Isso que é legal, a gente poder viver isso. É uma realidade do nosso município. E a preocupação é que isso não volte, né? A gente não pode voltar, a gente tem que ir sempre para frente. Então, por isso que eu acho bacana a gente poder trazer essa discussão, voltado ao tema do câncer. Eu me preocupo muito, acho que todos os vereadores aqui, de forma unânime, se preocupam com a saúde da mulher taubatiana, da criança taubatiana, de todos os taubatianos. E hoje Taubaté vai abrir oportunidade para a região do Vale do Paraíba. Isso que é legal. A gente não é exclusivista, a gente não é bairrista. Taubaté sempre foi uma cidade que acolheu e muito, a ponto de municípios mandar moradores em situação de rua para Taubaté. Não é, doutor? Então, Taubaté, o taubatiano tem esse coração. O taubatiano, ele abraça, né? Ele acolhe. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a todos por terem vindo, as pessoas, os profissionais ali do homem que trabalharam, mas se esforçaram porque ama a causa. O doutor falou que ele é apaixonado. Não precisa nem falar. Não precisa nem dizer para nós que o senhor tem essa paixão. Então, muito obrigado por me dar essa oportunidade de presidir uma audiência tão importante como essa e dizer que estamos à disposição. Temos o recurso das emendas, que nós sempre destinamos para a saúde, aquilo que está mais com prioridade na saúde, né, Elisa? Nós temos esse olhar e estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Discutido de forma satisfatória os temas propostos para hoje, declaro encerrada essa audiência. Agradecendo a presença de todos e agradecendo também a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Até mais.